Eu queria compartilhar com vocês uma luta que um grande homem de Deus passou. Só que ele fez tudo o que ele não deveria fazer. A gente precisa entender que quando a gente estiver em luta, a gente não tem que dar desculpa para ferir ninguém. O problema é que a gente acha que quando a gente está passando por um o problema é tão grande, é tão nosso, que ninguém entende, ninguém sabe o que você está passando, e no sentimento de comiseração. A gente tem a tendência a achar que todo mundo tem a obrigação de nos ajudar. É por isso que existe uma geração de filhos que não tem limite. Nós ensinamos nossos filhos da forma errada, a gente deu tudo para eles. Não ensinamos eles a ralar. Aí sabe o que acontece? Eles querem o benefício sem a responsabilidade. É quase um casamento amaziado, que sente prazer, só não tem comprometimento na aliança. Abra sua Bíblia. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe, seus servos com ele, todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercarem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, à hora tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço real, e viu no terraço uma mulher que estava lavando. E esta mulher era muito formosa à vista. Eu não sei, mas eu quando olho Davi vencendo vários obstáculos, que praticamente seriam considerados impossíveis aos olhos humanos, eu fico me perguntando por que a gente age assim. Às vezes a gente deixa o pecado entrar. Porque Davi, quando ele era pastor, ele tinha um coração tremendo de Deus. Estava acostumado a matar ursos, leões. Porém, quando ele se torna um rei, durante um momento ele esquece disso tudo. Ele esquece de quem te chamou. Interessante que Davi estava acostumado a expulsar o espírito maligno que vinha em Saul, mas em determinado momento ele traz esse mesmo espírito para dentro da sua casa, dentro da sua cama. Em um único dia, Davi quis algo que não era de Deus para ele, era de Urias. Eu quero que você entenda que a derrota de Davi começa quando ele olhou para quem não deveria olhar. Isso é o que tem acontecido com a gente. A gente tem olhado muito para lugares que não é para a gente olhar. Davi é um homem tremendo, você imagina isso, ele tocava a harpa, Deus vinha com força. Eu fico imaginando que adoração é essa. Um homem que estava acostumado a matar ursos e leões. Tem noção? Um homem que estava acostumado a matar ursos e leões. Não, pergunta para o seu irmão, você está acostumado a matar urso e leão? Para matar um urso e leão, o cara tem que ser bravo. O cara tem que ser, meu irmão, vem. Se a gente não tomar cuidado, nós vamos fazer a mesma coisa. Toda vez que eu fico longe de Deus, eu fico muito perto do pecado. Eu quero que você entenda que em tempo de guerra, Davi estava olhando para onde ele não deveria olhar. Ele passou, ele olhou, ele gostou do que estava olhando, gostou tanto que quis para ele. Às vezes nós somos assim, a gente quer ter a vida do outro. A gente sonha em ter o carro do outro, a mulher do outro, a casa do outro, o ministério do outro. Essas coisas são o que nos corrompem. Será que ele não percebeu que Deus estava olhando para ele? Claro que foi só um momento da vida de Davi, mas naquele momento ele podia tudo, ele era rei, ele era livre, eu faço o que eu quero. Será que é diferente da nossa geração de líderes que pega o que quer? Uma geração que pega as coisas dos outros sem pedir. Acha que a ovelha tem a obrigação de sustentar os seus prazeres e as suas
regalias? Será que não somos essa geração que a gente faz isso com os nossos filhos dentro de casa? Nossos filhos são mais escravos do que qualquer outra coisa. Eu estou falando de um homem como Davi, que tinha uma história muito linda, mas que de repente se transforma naquilo que ele combatia. Ele se torna um inimigo. Claro que não é a vida toda de Davi, mas nessa fugidinha quem morre é Urias. Você já pensou, irmão, no momento de raiva, você morrer na mão de um homem de Deus? Deus me livre. Já pensou, eu estou com raiva, de repente eu te dou um tiro. Às vezes as pessoas são assim, elas estão com raiva da vida, elas atiram em quem está sendo resposta para elas. É impressionante. Em um momento, esse Davi, de um homem segundo o coração de Deus, se torna um homem segundo o coração dele mesmo. Ele cobiça algo. Nós precisamos controlar o nosso temperamento, nós precisamos controlar nossos olhos, a gente precisa controlar a nossa fala, a nossa língua, porque senão em um momento você faz uma besteira, é uma hora só. Às vezes a gente acha que a gente é dono de todo mundo, às vezes nós somos assim. A gente acha que é dono da esposa, que é dono do marido. Irmãos, em nome de Jesus, Ele é o dono de todas as coisas. Aleluia. Como alguém pode tocar naquilo que não é seu e achar que não vai ter consequência? Toda vez que a gente pega algo que não é para nós temos consequência. Por isso que casar com a pessoa errada é uma desgraça, porque você vai casar com a mulher que deveria ser de outro. Você vai casar com o homem que deveria ser de outra. É muito problema. Existem alguns lugares na nossa vida que são exclusivos do Espírito Santo. E se a gente deixar isso para lá, algo ruim vai acontecer. Porque ele tem ciúme de nós. Será que depois de tudo isso, Davi, quando ele se torna rei, ele acha que ele já sabia de tudo? Ele confiou tanto em si mesmo, que ele esqueceu que a fonte para que ele estivesse ali era Deus, e era exatamente esse que Davi estava trazendo. Com Deus ele poderia vencer um gigante. Sem Deus, ele se torna um gigante. Um gigante assassino. O maior gigante que Urias já conheceu na vida se chama Davi. Você já pensou? Um homem tão fiel que falou, não, eu não vou para minha casa, eu não vou me deitar com a minha mulher. Ele era tão fiel que ele dizia, eu não vou me deitar com a minha mulher, eu vou ficar aqui. Porque está todo mundo em guerra. Eu amo o Senhor. Você imagina que Davi, o homem de Deus, o ungido de Deus, foi um gigante que Urias nunca conseguiu vencer. Urias é alguém fiel. Alguns vão até dizer, ele não tomou conta da sua mulher. Tudo bem, você pode dizer isso. Ele não estava lá muito presente. Você pode dizer isso também. Mas você não pode dizer que a mulher não era dele. Você imagina uma mulher que de repente vê um rei Davi chamando ela. Ela vai correndo, é o chamado do rei. Urias conhece alguém que ele não pode enfrentar. E essa pessoa era alguém que deveria protegê-lo. Tem hora que a gente tem que sair de perto de Davi. Porque senão ele nos mata. Esse Davi que está fazendo tudo errado. Porque o Davi que está fazendo tudo certo é tão bom, tá? Diga para o seu irmão, quando o teu líder estiver bem perturbado, sai de perto dele.
O maior gigante que a gente tem que vencer é aquele que está dentro de nós. Sabe, eu vejo gente culpando todo mundo o tempo todo. É por isso que tanta gente muda tanto de igreja. Porque quer um lugar de paz, não de confronto. E igreja é um lugar de confronto. Porque cada vez que a gente está perto de Deus, a gente é confrontado a crescer. Tem gente que fica chateadinho, não pode falar nada. Criança mimada. Roubaram minha chupeta. Tem gente que é assim, roubaram minha chupeta. Não fala mais comigo, eu não quero ser mais seu amigo. Davi começa o início do seu ministério matando ursos e leões. Agora ele se torna um leão, devorador de ovelha livre. Ele se torna um urso que caça, despedaça a presa. Ele se torna um gigante. E os demônios que ele estava acostumado a lutar e a expulsar, agora ele traz para deitar dentro da cama dele. Será que os demônios que têm entrado na sua casa é porque você abriu e falou, pode entrar, seja bem-vindo? Será que algumas situações que estão acontecendo no seu casamento, no seu trabalho, foi por causa de liberação de palavra e de concessões na sua vida? Você abriu porta para muitas coisas. Tanto que quando o profeta Natan confronta ele através de uma palavra, o senso de justiça dele vem muito forte. Natan fala com ele, olha, aquele homem só tinha uma única ovelha, aquele tinha muitas, foi lá e pegou, que é esse homem? Ah, eu pego. Nós temos essa tendência a querer crucificar todo mundo. Ele fez isso? Ah, não aceito isso. O pastor fez isso? Eu não aceito. Mas você fez isso também semana passada. Não, mas ele é pastor. Ele não é humano, não. Algumas vezes nós agimos da mesma forma que Davi. A gente acha que vai ficar impune. A gente faz a mesma coisa, mas diz assim, você não tem o direito de fazer. É como um pai que espanca o filho e fala bem assim, ó, você não sabe porque está apanhando, mas eu sei porque estou batendo. Escute uma coisa, quando você tiver prazer em disciplinar, é porque você está doente. A gente não tem prazer, a gente não sente prazer. Ficou batendo meu filho. Não, ninguém faz isso. A gente bate com dor, a gente bate porque tem que fazer, porque tem que corrigir. Mas se tu bater, nossa, como eu gosto de bater, tem alguma coisa errada. Senão a gente vai ser hipócrita. A gente cobra dos outros. Só que na hora que Deus cobra da gente, sabe o que a gente faz? Às vezes nós somos assim. É pela tua própria boca que você é condenado. A Bíblia diz, para não julgar o seu irmão, não é? Olha para trás que está no teu olho. Diga para o seu irmão, olha primeiro para você, pelo amor de Deus. Primeiro conserta os seus erros, para depois consertar a vida do outro. Senão a gente passa sendo pessoas que vão julgar o tempo todo tudo e todos. Sabe, existem pessoas que cobram fidelidade, mas são completamente infiéis. Que cobram aliança, mas só afastam. Disfarçam suas inseguranças interiores com desprezo e com desculpa. Cobram muitas coisas, mas vivem poucas delas. Às vezes a sua pregação é só um discurso, não é um estilo de vida. Será que Davi achou que ele era diferente dos demais? Às vezes eu fico pensando, às vezes é bom a gente não dar cargo para algumas pessoas, porque elas acham que quando recebem o cargo, elas são melhores do que as outras. Estou tão preocupado em mostrar para os outros, são as que menos trabalham. Porque quem é trabalhador mesmo na obra não tem tempo para se preocupar com o cargo. Me chamam de tudo, me chamam de pastor, me chamam de apóstolo. Quando eu preciso dizer que eu sou o cara, é porque eu não sou. Pode contar
Quem reclama de não estar fazendo nada é porque não está fazendo nada. Porque quem está trabalhando tem tempo para olhar para a vida dos outros e ficar reclamando, estou fazendo. Não é verdade? Quando você trabalha demais, o tempo não passa mais rápido. O penso só demora para quem está à toa. Faz nada para ninguém, fica o dia inteiro dentro de casa, aí vai falar que ama a Deus, ama a família. Não, é vagabundo mesmo. Deus tem prazer em você não. Às vezes, nossa insegurança, a gente lida com desprezo. Cobram coisas, mas vivem poucas delas. Escute uma coisa. As pessoas vão olhar para você e vão ver como você se comporta. E através disso, algumas pessoas vão se afastar de Jesus e outras vão encontrar Jesus. Tem gente que pode até dizer, é um homem de Deus, é uma bênção, mas eu não me aconselho com ele e eu não quero ser igual a ele. Talvez você siga dizendo, todo mundo me conhece como um homem de Deus, mas ninguém quer ser igual a você. Quando alguém tem problema, não vai se aconselhar a você. A gente precisa entender quem nós somos. Me deram um conselho, falaram ali assim, André, na igreja, não prega caráter ainda não. Prega só para ganhar alma. Eu fiquei pensando assim, Deus, que palavra boa. Não vou fazer isso, só vou ficar pregando para ganhar alma. Aleluia. Depois eu pensei, e se esse povo tiver um caráter corrompido? Eu vou tirar mais gente da igreja do que colocar. O maior problema de gente entrar na igreja é você. Diga para o seu irmão, você é o maior problema. Porque se você começar a andar com Deus, a sua casa vai ser procurada. As pessoas vão olhar para você e vão falar, não, o que está acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo. Você imagina Eliseu, profeta top, recebe 2 vezes mais a unção de Elias. Começa o ministério amaldiçoando aqueles jovens que morrem. 43 jovens morrem por causa de 2 úlceras. Fala para mim, tu acha que 2 úlceras conseguem matar 43 jovens? Sinceramente, parece uma úlcera que eu saio correndo, irmão. Tu acha que ninguém subiu na árvore? O que aconteceu é que a palavra do profeta paralisou eles. Às vezes, nós paralisamos pessoas com uma única palavra. Às vezes, no momento de raiva, no momento de angústia, a gente libera uma palavra até com raiva. E quando você está com raiva, você fala coisas que você não quer falar. O problema é que a gente não quer contar isso para os outros. A gente quer dizer que a gente é maravilhoso, mas sinceramente, diga para o seu irmão, você com raiva já não pensou e não falou coisas que não deveria? Quem já fez isso? Levanta a mão. O problema é quem escuta. Na hora da raiva, eu quero que você morra. Você não quer que a pessoa morra, mas já falou. Eu me lembro um dia que eu estava meio chateado e eu queria ofender. E eu estava ali naquela luta, a minha alma ofende, vai. Eu falo, sai de mim. Não, não sai. Estou agarrado em você. Eu falei, tá nada, sai, velho. Será que pelo fato dele ser rei, ele achou que ele era diferente? Às vezes nós achamos que somos diferentes. Eu fico doido com isso, carrega minha mala, faça isso por mim. Eu não sei se eu aprendi da forma errada ou eles vivem da forma errada. O cara não pode pegar uma água para ele tomar. Por favor, pega água para mim. Num copo diferente. São deuses na terra que tem que ser comido com verme, igual Herodes. O dia que ele se intitulou, foi comido por verme. Diga, cuidado para você não ser comido por verme, meu irmão. Eliseu, com raiva, liberou a palavra que matou pessoas.
Irmão, cuidado com a sua língua, pelo amor de Deus, cuidado com o que você fala, que às vezes você está ofendendo alguém que te ama e que está orando por você. E vou te falar uma coisa, tratar bem não é a mesma coisa que pedir desculpa. Você errou, se arrepende. Mulher tem muito disso, né? Ela não pede desculpa, ela te beija, faz uma comida legal. Tem que pedir desculpa, meu irmão. Pedir por favor, desculpa, tá bom? E tem gente que é assim, eu não gosto de pedir desculpa, não gosta porque é orgulhoso. Toda pessoa que não gosta de pedir desculpa é porque é orgulhoso. Sabe, o profeta está confrontando Davi. Ô Davi, olha o que você fez. Por que Davi não falou, me pega, me mata agora, me mata, me mata. Mas para matar o outro, ele estava com raiva. Com ele, quem você está matando quando está com raiva? Quem você está roubando o reino? Quem você está dando uma volta? Vou te falar uma coisa. O governo está roubando. Vou roubar na luz também. Minha luz veio R$600, quase pirei hoje. Quando eu vi, eu falei, meu pai do céu. Eu olhei para a luz olhou para mim, eu falei, meu Deus, ainda estava verde. Meu Deus. Eu falei, Deus, que é isso? O cara que tem um coração corrompido, ele falou, vou botar um gato na minha casa porque eu vou roubar. Ele quer justificar uma safadeza com outra safadeza que está acontecendo com a gente, que é muito roubo nessa. Não é uma safadeza essa luz. Não tem outra palavra não. Mas eu não posso roubar. Por outro lado, a minha esposa passou mal. Eu fui no hospital público, irmão, sempre tive plano de saúde. Esses últimos anos que eu não estou tendo, porque decidi investir em outras coisas. E agora que eu vou pagar de novo o plano de saúde. Mas quando eu cheguei em casa, eu falei bem assim, Deus, eu quero pagar imposto. Eu falei, Deus, eu preciso pagar algum imposto. Porque eu fui muito bem atendido nesse hospital. E eu me lembrei que a maioria das pessoas que cobram por saúde só negam impostos. Talvez você esteja aqui e você só nega. Um pastor acostumado a matar ursos e leões, agora mata igualzinho a eles. Você sabe por que é uma palavra como essa? Porque Deus ama você. E Ele quer que você continue como Davi. Ele está te avisando para você não precisar errar dessa forma. Escute, Deus te trouxe aqui porque está te livrando do urso que está dentro de você. Aleluia, glória a Deus. Eu estava numa igreja, né? Aí de repente veio um irmão e quando ele olhou para mim eu falei, cara, não fecha negócio. Aí ele falou, como assim? Eu falei, não fecha, porque você vai fechar um negócio com a prefeitura, você vai ser um laranja e no final das contas você vai preso. Passou umas 3 horas, ele veio falar comigo, eu falei, cara, tu não sabe o que está falando. Eu ia ser preso mesmo. Eu me lembro uma vez que eu estava num outro estado, acho que era em Manaus, eu olhei para um rapaz, eu falei, cara, eu estou vendo você todo ensanguentado e eu quero te dizer que você precisa perdoar essa dívida. Ele é um agiota. E ele estava indo cobrar um cara, R$200 mil. Já estava certo depois do culto. Quando ele ouviu aquela palavra, ele se tremia todo. Ele começou a chorar e aceitou Jesus. E liberou a dívida. Depois ele me ligou. André, deixa eu falar com você. Eu encontrei com um cara na rua. E quando eu encontrei com um cara na rua, o cara estava tão apavorado que ele olhou para mim e eu disse para ele, cara, olha só, eu aceitei Jesus, eu quero dizer que eu perdoei a sua dívida. Aí ele falou, cara, você está falando isso, eu vou te ser sincero, eu não tinha dinheiro para te pagar e eu já estava armando para te matar, eu estava te esperando naquele dia te dar um tiro. A gente precisa entender que às vezes Deus está nos livrando de algo que a gente não imagina, mas que a gente precisa escutar. Mas é claro, não é uma palavra muito boa. Agora eu vou mentir para vocês, toda terça-feira, vocês vão para cá ficar ouvindo historinha? Não. Eu sei que deve ser difícil ter um pastor profeta como eu. Mas diga assim, fica tranquilo. Deus vai sempre dar um escape para você.
Tá chegando pastores aí que vão apacentar mais, vão beijar vocês. Aí eu vou combinar com ele. Um dia eu bato, outro dia você bate. Pronto. Entendeu? É. Nas terças agora a gente vai ter o Trazendo a Arca aqui, o Luiz Arcanjo, depois o Nova Jerusalém, depois o Marcos Salles. Vocês vão ver os profetas arrepiando aqui, é uma bênção. Vou deixar essa palavra para terminar na escola dominical. Porque esse domingo vai pegar fogo lá em casa. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Foi um momento na vida de Davi. Eu quero que você entenda isso. Ele foi confrontado. E sabe por que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus? Porque ele nunca mais fez isso. O problema é que quando ele fez, ele matou. Deus me livre de você quando você estiver com raiva, que você pode me matar. Precisamos voltar ao caminho da adoração. Você sabe por que algumas pessoas têm dificuldade de romper na adoração? É por isso que eu não gosto de ministro que manipula os outros. A gente ensina uma coisa, a adoração não é manipulação. Ah, faça isso, faça aquilo, são um palhaço de tudo. Eu adoro. A Bíblia diz que uns adoram imagens, que tem boca, mas não falam, tem mão, mas não levantam para dar. Semelhantes são os que eu adoro. Quem adora Jesus se parece com Jesus. Nós precisamos restaurar a adoração na nossa vida. Não aquela que acontece no culto, mas aquela que deveria ter acontecido dentro da nossa casa. Nós precisamos aprender a matar os ursos que existem dentro da nossa casa, destruindo a nossa santidade e a presença de Deus na nossa vida. Você precisa aprender a vencer gigantes. E um dos maiores gigantes na sua vida é você mesmo. Isso é sério, Fábio, isso é sério. Isso é sério, William. São gigantes que você precisa vencer, o gigante do medo, da angústia, da depressão. Porque senão, Natan vai chegar na sua vida, só que você não vai se arrepender. Hoje eu sou o profeta Natan falando para você, ó, vou voltar para casa, vamos. Eu tenho obra para você. Para de olhar para onde você não deveria ir. Às vezes a gente tem a tendência, Deus está mostrando uma direção para a gente, mas a gente quer olhar para trás, a gente vira estátua de sal. A gente quer olhar para o lado, a gente desvia do caminho. Existem algumas coisas que são reveladas à medida que a gente vai crescendo na presença de Deus. Mas eu quero te fazer uma pergunta. E se você tiver discípulos igualzinho a você? Como é que você vai fazer? Você imagina você cuidando de 10 igualzinho você? Irmãos, semelhante atrai semelhante. De vez em quando eu vejo alguma atitude dos meus discípulos, eu falo, meu Deus, como é que pode ser tão igual? É por isso que eu atraio tanta gente que tem fé. Eu tenho muita fé. Eu também atraio muito perturbado, porque eu sou muito perturbado também. Você tem que voltar a olhar para Ele, porque quando a gente olha para Ele, tudo muda. Então o que eu faço? Esqueça dos seus erros hoje, o que você fez ontem. Esqueça, fala bem assim, deixa. Senhor, trata de mim, Senhor. Vê se há em mim um caminho mau e coloque em mim um espírito reto. Ele sabia que existia caminho mau. Paulo diz que o bem que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O Senhor é o pastor e nada me faltará. O Senhor é o pastor
e nada me faltará. O Senhor é o pastor. Sabe, você não veio para mais uma terça-feira, para mais um. Você veio se encontrar com Ele. Hoje é a tua casa, que é a casa de Deus. Você precisa sair daqui tocado por Jesus. Você precisa voltar no caminho para a sua casa, sendo tocado por Deus, dizendo: Pai, não me deixe olhar para Betseba. Você não sabe o que vai acontecer, você vai se deitar com ela, mas o primeiro filho vai morrer. O primeiro filho, filho dessa traição, morre. O Senhor é o meu pastor, que me faz descansar.